E aí galera, eu sou o Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. Estamos aqui no comecinho do mês de março e pra quem não sabe, nessa primeira semana eu farei um especial somente com as minhas fanfics. Sim, teremos vídeos na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira com histórias criadas por mim. Eu fiquei muito feliz com o retorno que vocês estão me dando das histórias que eu estou criando, então eu resolvi fazer esse especial só pra ver no que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Então pra apoiar essa ideia, já sapeca o like aqui embaixo, porque isso é muito importante pra mim. É uma coisa que me mostra que vocês estão gostando das minhas histórias, que é pra eu continuar trazendo as minhas fanfics. Mas beleza, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a história do filho do Coringa. Pois é, já imaginou um dos maiores vilões do mundo tendo filho, mano? Como que será que vai ser isso? E antes da história começar, se inscreve aqui no canal. Falta bem pouco pra gente alcançar os 800 mil inscritos. E se inscrevendo, você entra pra equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Então se inscreve aí, seja um Hunter e fique por dentro de tudo que rola no universo Marvel e DC Comics. A história começa com o pequeno Jimmy. Ele é um garoto de 12 anos de idade e todo mundo gosta dele, porque ele é muito bonzinho. Os professores adoram ele porque ele é um garoto estudioso, respeitoso. Os pais dele também o idolatram porque ele é fantástico. Ele é um filho que todo pai quer ter. Ele é um filho muito bonzinho que ajuda em casa e faz tudo para agradar os seus pais. Ele mora com seus pais em uma fazenda bem no interiorzão mesmo. E ele leva uma vida bem simples. Ele mora numa casinha de madeira. E certo dia, quase na hora da janta, o Jimmy estava lá na sala com os seus pais. O seu pai estava sentado na poltrona assistindo televisão. E a sua mãe estava indo preparar o jantar. E ele estava sentado no chão desenhando, que era uma coisa que ele adorava fazer. Ele adorava sentar no chão e desenhar os seus personagens preferidos, ou criar novos personagens também. Ele sempre foi um garoto bem criativo. Nesse dia ele estava desenhando, a mãe dele tinha acabado de levantar para ir fazer o jantar, e de repente acontece uma explosão. A explosão vem do lado da parede da sala dele, e como a casa é de madeira, metade da casa caiu, porque a explosão foi bem forte. E com o barulho, o Jimmy, ele se protegeu, tentou se proteger o máximo que ele conseguiu, colocou as mãos na cabecinha, abaixou. E ele só escutou muitas pessoas entrando na casa dele e começou a escutar barulho de tiros. Muitos tiros, vários tiros. E aquilo começou a assustar muito ele e começou a chorar desesperadamente. Até que de repente o barulho passou, as coisas começaram a se acalmar e ele escuta um barulho de risada. Ele escuta a risada, então ele abre um olho assim pra ver o que tá acontecendo. Então ele vê na poltrona o pai dele morto, ele vê no chão a mãe dele também morta, deitada numa poça de sangue. Quando ele vira o pescoço pra ver quem que tinha feito aquilo, ele vê um cara com um terno roxo e dando risada. Ele reconheceu. Ele sabia que aquele era o Coringa. Ele já tinha visto várias vezes na televisão o palhaço do crime que assombra Gotham City. Só que ele não entendia o que aquele cara tava fazendo, cheio de capangas, tava cheio de cara vestido usando máscara e armas. E por que aqueles caras tinham matado a família dele? O que eles estão fazendo lá? Ele não conseguia entender. E então ele vê o Coringa chegando perto dele e dando risada como sempre, gargalhando, mesmo numa situação dessa. E ele pega o garoto assim pela roupa, olha no olho dele e fala: "Então é você?" O Jimmy não entende nada. O Coringa pega, arrasta ele e joga ele no sofá, do lado da poltrona onde o pai dele tinha acabado de morrer. O pai dele estava morto lá e ele foi jogado no sofá do lado do pai dele. E cada vez mais o Jimmy fica mais assustado. Ele não consegue parar de chorar, ele não sabe, não consegue entender o que está acontecendo. E aquilo dá uma agonia nele, uma angústia que realmente está judiando dele. Até que ele olha pro lado e vê uma mulher amarrada. Essa mulher tá amarrada, com os braços para trás, com uma fita na boca. Ela é uma mulher loira. E ele percebe que essa mulher tá com uma roupa engraçada, uma roupa que parece de palhaço também. Então o Coringa olha pra ela e fala: "Vai, Arlequina, conta pro garoto. Conta o que tá acontecendo." Então ele chega perto, a mulher dela, a Arlequina, e tira a fita da boca dela pra ela contar. Mas ela tá chorando desesperada também, ela não consegue. Então o Coringa fica muito bravo e dá um soco nela. Ela meio que fica atordoada, não consegue falar também no momento. E aí o Coringa tira uma arma e aponta pro menino. E fala pra ela: "Se você não explicar pra ele o que tá acontecendo, eu vou matar ele agora." Então ela segura o choro o máximo que ela pode e fala: "Garoto, eu sou a sua mãe. E ele é o seu pai." Apontando pro Coringa, dizendo que o Coringa era o pai dele e ela era a mãe. Então o Coringa fala pro Jimmy
que a Arlequina sempre o decepciona, porém ela passou dos limites. Ele conta que na noite anterior, os dois estavam brigando lá no covil deles, e como sempre o Coringa é extremamente abusivo, bateu nela e empurrou uma estante que estava lá. Quando ele empurrou a estante, as gavetas caíram e das gavetas caiu um caderninho com cadeado. O Coringa na hora estranhou o que era aquilo, ainda mais que era um caderno com cadeado. Ele percebeu na hora que alguma coisa estava estranha. Então a primeira coisa que ele fez foi quebrar o cadeado para ler o que tinha dentro. O caderno era um diário da Arlequina, que ela mantinha muito bem escondido na última gaveta atrás de várias coisas onde o Coringa nunca mexia. Porém, quando ele derrubou a estante, ele acabou achando e ele viu, começou a dar uma folheada assim no diário dela, até que ele encontrou uma confissão, onde ela dizia que ela engravidou do Coringa e fugiu. Lá estava escrito que ela havia fugido por 6 meses. Isso porque ela tinha descoberto que ela estava grávida. Quando ela estava com 4 meses já de gestação, ela descobriu que estava grávida. Só que ela sabia que o Coringa não seria um bom pai. Lógico, é óbvio. Então ela decidiu fugir, porque ela não queria também que o filho dela morresse. Então ela fugiu por 6 meses, né? 5 meses terminou a gestação, ela deu à luz. E depois, no último mês, ela entregou um menino para adoção. Ela colocou na porta da casa de adoção e fugiu, voltou lá pro Coringa. E quando ela voltou, tava lá escrito também no diário dela que o Coringa nem tinha percebido. Na verdade ele percebeu, mas nem ligava. Ele é tão insano que pra ele tanto faz. Ela tá lá ou não tá. Ele nem perguntou o porquê que ela tinha fugido, tinha desaparecido. Ele só viu que ela voltou e beleza, continuou levando a vida normal. E aí então, depois do Coringa contar tudo isso pro Jimmy, ele fala que, depois de ler o diário da Arlequina, ele foi atrás desse orfanato onde ela tinha deixado, foi lá, destruiu tudo, chegou nos diretores e obrigou a eles a passar todos os dados do garoto que foi entregue aquela noite lá para adoção, que era o filho dele. Então, pro Coringa não matar mais ninguém lá na casa de adoção, os diretores passaram os dados do Jimmy e falaram que eles estavam morando na fazenda, que estavam sendo bem cuidados por um casal. O Coringa então fala que foi atrás dele somente porque ele precisa de um sucessor. Porque há 6 anos atrás, ele tinha tido uma briga com o pistoleiro e o pistoleiro quase matou ele. Ele levou 6 tiros e quase morreu. Então ele percebeu que ele precisava achar alguém que continuasse o seu legado. E quando ele descobriu que ele tinha um filho, a primeira coisa que vem na cabeça dele é esse garoto que eu quero que vai ser o meu sucessor. O Jimmy então começa a chorar, ele nunca pensou em ser isso, ainda mais do Coringa. O garoto sempre foi bom, sempre obedeceu aos seus pais, sempre respeitou todo mundo, não combina com ele. Então ele chorou muito mais porque ele não queria isso pra vida dele, nem ferrando. Só que o Coringa fala que ele não precisa chorar, porque há 3 anos atrás ele criou uma fórmula. Ele criou uma fórmula a partir do seu DNA, onde ele injetaria em alguma pessoa que ele decidisse que fosse o seu sucessor, e essa pessoa se tornaria igual a ele. Igualmente insana, igualmente psicopata. Só que ele nunca tinha injetado esse soro em ninguém, porque ele achava que ninguém merecia ser igual a ele, a não ser o seu sucessor. E ele também nunca tinha pensado na ideia de ter filho. A única coisa que ele pensava é achar alguém que fosse tão insano quanto ele e aplicar o soro pra ficar ainda melhor. Mas agora que ele tinha achado o garoto, ele iria prepará-lo para receber o soro. O Coringa então volta pro covil com o Jimmy e a Arlequina, e ele pede para os seus capangas preparar um jantar, porque vai ser um jantar em família. Ele então prepara o lugar do jantar, a mesa é bem grande, bem comprida, ele tá numa ponta, o Jimmy está em outra e a Arlequina tá no meio. E aí os capangas dele servem o jantar e ele fala para eles saírem, porque eles vão ficar sozinhos, porque é um negócio ali entre família e ele não quer mais ninguém junto. Os capangas então saem, vão lá para outro cômodo e o Coringa começa a comer. Ele só come, enquanto os outros dois estavam amarrados e não falavam nada, apenas choravam. E o Coringa continuou comendo, ele terminou de comer, se levantou e começou a fazer um discurso. Ele começou a andar pela sala, dizendo que eles deveriam comer, porque essa seria a última refeição deles. Seria a última refeição da Arlequina, porque ele iria matá-la por ter escondido o Jimmy por tanto tempo, e o Jimmy seria a última refeição dele como uma pessoa normal, porque logo depois o Coringa injetaria nele o soro para deixá-lo insano. Aliás, o Coringa tinha batizado esse soro de Soro Coringa. E então ele caminha até o Jimmy, até o outro lado da ponta da mesa. Ele ajoelha e fica conversando cara a cara com seu filho
O Coringa fala pra ele que mesmo ele tendo 12 anos agora, ele vai se tornar um homem. E que ele pretende viver pelo menos mais 15 anos e que durante esses 15 anos ele vai ensinar o Jimmy a ser o seu sucessor. Só que enquanto ele conversa com o seu filho, ele estava de costas para a Arlequina e ele não viu que ela pegou a faca do jantar e começou a cortar suas cordas. Ela conseguiu escapar, se levantou, foi até o Coringa silenciosamente e enfiou uma faca nas costas dele. Ela depois empurrou ele, pegou a cadeira e começou a dar cadeirada no Coringa. Ela batia na cabeça para tentar fazer ele desmaiar. Ele não acabou desmaiando, mas ele estava bem atordoado, ele não conseguia reagir, sabe? Ele estava lá deitado, apanhando. Até que ela parou de bater nele, pegou a faca e foi cortar as cordas do Jimmy para que ele fugisse. Ela cortou as cordas da perna primeiro para ele conseguir correr e depois estava cortando as cordas da mão. Porém, o Coringa se levantou e chegou chutando ela. Com o chute, ela acabou caindo no chão. Ele fez a mesma coisa, pegou a cadeira e começou a bater nela. Só que o Coringa é muito mais forte que ela e acabou fazendo ela desmaiar. Só que o Coringa é tão cruel que ele não queria que ela desmaiasse. Ele queria que ela ficasse acordada enquanto ela morresse. Então ele acorda ela chacoalhando. A hora que ela acorda, ele pega a mesma faca que ele recebeu a facada e começou a desferir golpes nela. Até que o último foi no coração. E foi letal. A Arlequina acabou morrendo nesse instante. O Coringa então ajoelha do lado do corpo dela e começa a se lamentar. Ele fala que realmente nunca gostou dela de verdade, porém, em alguns momentos ela foi útil pra ele. Por isso que ele sentia uma certa... não é tristeza, porque o Coringa não fica triste, mas ele tinha um sentimento de perda depois de ter matado ela. Por mais que ele estivesse feliz por isso. E enquanto ele estava ajoelhado no corpo dela, vendo ela estirada no chão cheia de sangue, ele não percebeu também. Mas o Jimmy tinha conseguido fugir. A Arlequina tinha cortado a corda quase até o final, então foi só ele fazer um pouco de força que ele conseguiu arrebentar. O Jimmy conseguiu se levantar da cadeira, pegou um garfo e com toda a sua raiva, com toda a sua fúria que ele tinha acumulado durante todo esse tempo de pressão, de tortura que o Coringa estava fazendo com ele, e enfiou o garfo na garganta do Coringa. O Coringa caiu no chão, já com a mão que sim, ele estava espantado com o Jimmy, e o Jimmy começou a dar garfadas no Coringa, todas no rosto. E o Coringa começou a gargalhar, começou a dar muita risada, e aquilo provocava mais o Jimmy ainda, que estava ficando cada vez com mais raiva. O Coringa tinha matado os pais dele e agora tinha matado a mãe biológica dele e estava torturando ele. O Jimmy não aguentava mais, então ele estava descontando toda a raiva na cara do Coringa, com um garfo. E o Coringa continuava dando muita risada. O problema é que o Jimmy não viu que o Coringa tirou do seu bolso o soro, a seringa com o soro. E então enfiou no braço do Jimmy e injetou todo o soro no garoto. O Jimmy assustou porque ele não tinha percebido isso. Foi um erro dele não ter percebido, mas na hora do desespero, na hora da raiva, o problema é que segundos depois ele já estava sentindo o efeito e ele começou a convulsionar, ele deitou no chão, começou a tremer e o Coringa dava muita risada. Apesar de estar no chão todo machucado, todo ensanguentado, ele dizia que agora ele tinha certeza que o Jimmy deveria ser o seu sucessor. E também que a sua teoria de que pessoas boas precisam só de um dia ruim pra se tornar uma pessoa louca estava certa. Ele tinha acabado de fazer isso com o Jimmy, que era um garoto tão bom. Ele tinha conseguido fazer um garoto de 12 anos enlouquecer a ponto de dar garfadas no rosto de uma pessoa. E foi nesse momento que ele teve certeza que o seu filho tinha o seu sangue de insanidade. Que o seu filho realmente mereceria ser seu sucessor. Por isso que ele injetou o soro. E então o Jimmy para de convulsionar e o Coringa não consegue nem enxergar o rosto dele direito. Primeiro porque ele estava de costas, e segundo porque ele tinha tomado tanta garfada, o sangue estava escorrendo tanto, que ele não conseguia ver nada. Porém, a hora que o Jimmy se levantou, o Coringa teve um espanto. Porque ao contrário dele, que tem um sorriso travado no rosto, fixo, que ele não consegue tirar, o Jimmy estava com a sua boca para baixo, com a boca de tristeza e também com os olhos caídos, com um olhar muito triste. Só que o soro já tinha dado efeito. E aí ele tava dando risada, só que a sua feição não mudava, ele continuava com o rosto triste. Então, com a sua feição triste, ele começou em direção ao Coringa. Ele disse pro Coringa que ele não continuaria o seu legado, mas que ele criaria o seu próprio legado, e que seria muito melhor do que o do seu pai. Ele fala aquilo dando risada, só que a sua cara continua triste. Então ele se vê em um espelho que tinha lá naquele lugar que eles estavam jantando. E ele fica bravo pelo seu rosto ter ficado daquele jeito. E ele fala pro Coringa que o Coringa não passa de um palhaço estúpido. Ele falava que o Coringa ficava em Gotham City. Os planos dele eram outros agora. Ele quer dominar o mundo. Ele quer destruir tudo. Ele quer estabelecer o caos. E vendo o seu rosto triste,
ele diz que o seu nome agora não é mais Jimmy, e sim Pierrot. Pra quem não sabe, o Pierrot ele era um personagem da comédia dell'arte, onde ele era um palhaço com cara de choro. Ele era um palhaço triste. Por isso, o Jimmy escolheu esse nome pra ele. E ele disse que o Pierrot vai fazer história, e que o Coringa não era nada. E com isso, olhando nos olhos do seu pai, todo ensanguentado, o Pierrot pega uma faca e corta o pescoço do Coringa, dando fim naquela história. Ele então se levanta, dá uma gargalhada tenebrosa e comemora o seu início. Ele diz que esse era só o começo, só que era o melhor começo que ele poderia ter, matando o Coringa, que é um dos vilões mais famosos de todos, e que também era o seu pai. Some superhero